Olá, meus queridos, estamos aqui de novo para dar continuação a essa palavra que Deus trouxe para nós, né? Nesse dia lindo que está fazendo aí, um dia chuvoso, para nós partilharmos com você esse alimento que Deus ele colocou na nossa mesa, né? E vamos continuar aí, como eu disse no vídeo anterior, que nós continuaríamos aí, essa é a segunda parte do vídeo, amém? Nós dividimos em dois porque a palavra é muito longa para ler tudo, esmiuçar tudo que Deus tem ali para nós, e aí os vídeos ficam muito prolongados e aí até cansativos. Então nós vamos aqui dar continuidade ao vídeo, amém? Continuamos ali no livro de Êxodo, capítulo 14, e agora eu vou ler do versículo 13 em diante, ok? Você que pegou aí esse vídeo aí e não assistiu o outro, vai lá no nosso canal, assiste o primeiro vídeo, você vai achar lá facinho, ok? E depois você vem e assiste esse para que você possa ter ali um entendimento grande do que Deus ele revelou para nós nessa palavra. Nós estamos aqui, dividindo, partilhando o pão, o alimento que Deus tem dado para nós. Amém? E você que chegou aí e não me conhece, eu sou a irmã Lília, aqui meu esposo e irmão Jesus. Nós estamos aqui partilhando o pão com vocês, assim como é o nome do nosso canal, certo? Vamos partilhar com vocês esse alimento tremendo aí que Deus deu no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, diz assim: Porém Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, né? Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então, o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de fogo saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Oh, glória! Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram, foram atrás deles até o meio do mar com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: Vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando a favor deles contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros.
Moisés estendeu a mão sobre o mar e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros, todo o exército egípcio que havia perseguido os israelitas no mar. E não sobrou nenhum egípcio com vida, mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água dos dois lados. Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas viram os mortos na praia, quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios. Os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Amém? Até aqui. E aqui Deus mostra para nós, né, amor? Mostra aqui o poder de Deus, né? O poder de Deus, ele age. Você viu como que Deus trabalhou ali na vida do povo dele, irmão? Ele não foi lá e fez assim, escalou o dedo e trouxe todo o povo ali e salvou. Não, irmão. Até a forma que Deus trabalha. Deus trabalha da forma que Ele vai trazer benefício à nossa vida e realmente destruir nossos inimigos, aquele que se levanta contra nós. Aquele que vem contra nós vai cair por terra. Ele não vai conseguir nos derrotar. Por quê? Porque Deus tem um propósito em tudo para fazer, para que as pessoas que estão cegas, as pessoas que não têm visão, as pessoas que andam aí um lado com o outro, às vezes não tem direção do que fazer, qual é a situação que eu vou tomar, qual é o rumo que eu vou tomar, mas com Deus, irmão, tudo tem um caminho certo, tudo tem uma direção certa. E Deus não deixa ninguém ficar confundido dentro dos caminhos dele. Você vê que ali Moisés, né, estava ali, né, dirigindo aquele povo. E ele estava ali dirigindo aquele povo, fazendo conforme Deus determinou. E ele fazia o quê? Que o egípcio ficava mais teimoso ainda, né, para poder ir atrás do povo de Deus. Ah, mas por que isso? Não podia, né, já salvar e fazer isso? Então, irmão, mas Deus ia fazer se conhecer no Egito. O Egito era uma potência muito grande. São uma potência muito grande, eles dominavam a maior parte do país, né? Falamos no outro vídeo anterior, né? Que Deus tinha um propósito. Tudo é propósito. Tudo é propósito de Deus. E Deus derruba a árvore grande e levanta a pequena, irmão. Ali o Egito era grande, era um forte país, era uma potência muito grande, eles dominavam muitos lugares, eles mandavam, eles faziam, eles eram o tal ali, mas Deus fez o quê, irmão? Para que eles se encurvassem diante deles, né? Se você ver a história, antes da história ali, você vê quanta praga ele mandou no Egito para fazer com que o Egito acreditasse em Deus. Saber que existe só um Deus, não existe mais Deus, não existem outros deuses, existe um só, é Ele que comanda todas as coisas. E quando Ele resolve fazer algo, irmão, pode ter certeza, irmão, você pode ficar com medo, porque Deus é Deus, Ele não falha, quando Ele determina alguma coisa, Ele cumpre, né, aquilo que Ele quer fazer na vida daquele irmão. Simplesmente se você crê, se você é uma pessoa de Deus, se você está firme ali, você acredita, se você crê em Deus, você está firme, irmão, pode ter certeza, irmão, que aquele que se levanta vai cair. Como o Egito se levantou, mas caiu. Não adianta, irmão. Pode ser quem for que fazer isso, vai cair por terra. Você vê que a palavra de Deus ali, quando o povo estava ali, andando, né? O povo ficou com medo. Ah, Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Tem um mar na frente, como que nós vamos passar? Como que nós vamos fazer? Quer dizer, existe dúvida no coração. Não olha para o problema que está na sua frente, não olha para a situação que você se encontra. Porque às olha vezes, a Deus.
a gente vem assim, né, amor? A gente, quando Deus fala algo no nosso coração, irmão, de prontos ali nós cremos, nós nos levantamos com fé ali, né? O povo ali saiu do Egito vitorioso, quer dizer assim, ele saiu com fé. Por quê? Porque foi tudo bem. Porque além de ser liberto, Faraó deixar eles irem, eles ainda receberam riquezas, né? Bens materiais, para não saírem dali sem nada. Mas daí, irmãos, não significa, quando Deus nos mostra algo, nos dá uma palavra, e nossa, ficamos cheios de fé, porque deu tudo certo, porque está tudo bem. E aí lá na frente, irmãos, o inimigo se levanta. E ele vai se levantar. Mas saiba que Deus tem propósito em tudo. E não é porque o inimigo se levantou, né, amor? Que nós vamos temer. Como Moisés aqui, ele disse aqui para o povo, ele falou assim, não tenham medo, né? Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Então, irmãos, eu não sei onde você está, eu não sei qual a dificuldade, qual a luta que você está passando, mas Deus está dizendo assim, olha, você creu lá atrás, quando eu disse para você vai, você foi, né? Você confiou, você estava cheio de fé, e agora porque veio as lutas, você está aí abatido, você está aí com medo, parado, né? E ali Deus está mostrando assim, olha, não tenha medo, tenha calma, fique firme, porque eu, né, o Senhor, vou salvar vocês hoje. E ainda diz aqui na palavra, nunca mais vocês vão ver esses egípcios, né? Deus falou para o povo ali através de Moisés, vocês não vão mais ver esses inimigos, né? Vocês terminaram, né? Vocês precisam ficar firmes. Então, irmão, eu falo para você que está aí assistindo esse vídeo, para você, irmã, minha irmãzinha do coração, preste atenção, lembra do que Deus falou lá, quando você estava sendo escrava do mal, escrava de Satanás, mundo, né? Escrava das coisas desse mundo. Sim, porque nós nos deixamos escravizar pelas coisas desse mundo, né? Pelas ganâncias, né? Por querer muita coisa. Não se deixe vencer por esses inimigos, irmãos. Irmãs, olhem para Jesus, olhem para o alto e esperem que Deus ele vai dar a vitória. Aí você pode falar assim, você está falando isso porque você está aí, né? E eu estou aqui, na minha frente está o mar aqui fechado e atrás está vindo o exército ali. Mas, minha querida, por isso meu querido, nós já passamos muitas vezes por essa situação e eu vou falar para vocês, irmãos, Deus vai abrir o mar. Acredite que assim como ele usou a vida de Moisés ali, como ele falou para Moisés, assim ele fez. Ele falou para Moisés, manda o povo marchar. Então, meu querido, eu vou falar para você, minha querida, marche. Marche. Não pare. Não pare de lutar. Não pare de orar. Não pare de crer que Deus está adiante de vocês, porque tenha certeza que Deus já mandou aquele anjo lá para trás. E aquela nuvem para escurecer o caminho do inimigo, para que o inimigo não consiga enxergar vocês, para que o inimigo não consiga ver vocês. E essa mesma nuvem vai iluminar o seu caminho, minha querida, o seu caminho, meu querido. E vocês vão ver o trabalhar de Deus, vocês vão ver a glória de Deus. É isso que Deus está mostrando. O poder de Deus, né? Agindo. O poder de Deus agindo na vida de vocês, na vida dos seus familiares. Porque quando Deus abençoa a mim, Ele abençoa meu esposo, Ele abençoa nosso filho, Ele abençoa quem está ao nosso redor. Então creia que tanto você vai ser abençoada, irmão, como os seus familiares, aqueles que estão junto com vocês. Então não tenham medo, sigam em frente. Por quê? Porque Deus vai dar a vitória. Irmãos, a situação daquele povo ali do Egito era terrível, porque tudo bem, saíram com vitória e tal, mas se imagina ali no lugar deles, né? O mar na frente,
Muita gente não sabe nadar, eu mesmo não nado, né? Se tivesse que nadar, coitadinho, Se soubesse no mar, é difícil. Exatamente. Mesmo que soubesse nadar no mar, terrível. E atrás vinha um exército gigante, né? Faraó estava vindo com os cavaleiros ali. Mas você vê, irmãos, Deus não deixou que eles alcançassem o povo dele. Deus não deixou que eles chegassem até que o povo atravessasse aquele mar. Então não se preocupa, você vai atravessar esse mar. Você, os seus, vocês vão atravessar esse mar. E lá na frente, quando esse exército, né, chegar na metade do caminho, Deus vai ali fazer com que o mar cubra eles. O mar, viu? Vai cobrir os seus inimigos, vai derrotar os seus inimigos. E assim, Deus tem feito, irmãos, na minha vida, na vida da minha família. Por isso nós estamos aqui hoje, gravando esses vídeos para vocês. Por isso, meus irmãos, nós estamos aqui falando para vocês dessa palavra linda, maravilhosa, para que vocês tenham fé, para que vocês creiam. Irmãos, não olha para trás, como o povo de Israel ali olhou, falando para Moisés que, nossa, por que você não deixou nós lá no Egito? Né? Fica lá, sendo escravo lá, é melhor do que morrer aqui nesse deserto. Irmãos, Deus não nos tira da escravidão. Deus não nos tira da escravidão, meus queridos, para que nós venhamos morrer no deserto, não. Nós podemos passar pelo deserto. Vamos passar. Nós passamos. Vamos passar. Mas tenha certeza, né, amor? Oxe. Como Deus existe, que nós vamos passar, irmão. É diferente passar e morrer no deserto. Quem morreu no deserto foi os inimigos os egípcios dos israelitas, né? Que se levantaram contra o povo de Deus. E tenha certeza, meu querido, que o inimigo que se levantar contra a sua vida, que é um servo de Deus, uma serva de Deus, filhos de Deus, pode ter certeza que eles vão ser derrotados por Deus. Deus vai acabar com ele. Porque, meus irmãos, como diz aqui, olha, no versículo 14 aqui, na segunda parte, olha, o Senhor lutará por vocês. Olha, vocês não terão que fazer nada. Então, irmãos, só olha para Jesus, só fica ali esperando e sabendo que Deus, ele vai lutar por vocês. Amém? Assim como Deus tem lutado por mim, pela minha família, não é, amor? E assim Deus com certeza, tem. Deus abriu o mar por nós, e nós passamos. Muitas vezes. Nós acreditamos, né? Nós acreditamos, olhamos, ouvimos o problema, mas vamos em frente. Eu não estou dizendo, né, amor? A gente não tenha medo. Não é que a gente nunca sentiu medo, não é que a gente nunca se abateu. Lógico, nós somos carne, meu filho. Mas a gente tem que ir em frente, com medo, Moisés fez. Com medo, preocupados, né, sem saber para onde ir, mas nós permanecemos firmes ali na fé. Nós continuamos crendo, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei para onde o Senhor vai nos levar, mas nós cremos que o Senhor está diante de nós e que o Senhor também mandou o seu anjo atrás de nós e que nós vamos ter vitória e os nossos inimigos vão cair por terra. Então, meus irmãos, creiam. Então, olha que Deus falou, o Senhor disse a Moisés, por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Irmão, você está orando, você está buscando, você está falando com Deus. É só ir em frente. Deus está ali na frente, o anjo do Senhor está ali na direção, né? Deus está na frente ali, dando a direção, iluminando os seus caminhos, ajudando você a passar por tribulação, as situações. Ele fala, por que você está pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levanta o bastão, esteja sobre o mar e a água se dividirá. Israel poderão passar em terra seca. Os israelitas poderão passar a pés secos, né? Então assim, meus irmãos, eu estou aqui hoje, como Moisés foi usado ali por Deus, não estou dizendo que eu sou Moisés, não, viu, irmãos? Longe disso.
Mas assim, eu estou usando a minha fé, meu esposo está usando a fé dele para dizer para vocês: marche, não para, fiquem tranquilos, vão em frente, porque Deus vai abrir o mar. E o exército que está atrás de vocês, o inimigo que está perseguindo vocês, Deus vai destruí-los. Deus vai matar todos eles. Amém? Tomem posse, meus queridos, dessa palavra. Tomem posse. Olha, você que chegou agora, está aí assistindo esse vídeo, não assistiu o primeiro, assiste, porque Deus começou a falar no primeiro vídeo. Eu li ali o início do capítulo, os primeiros versículos até o 11, e depois eu gravei outro vídeo falando do versículo 13 ao 31. Então você vai ter ali uma menção do que Deus está mostrando através desse capítulo inteiro. Amém? Deus, Ele vai lutar por nós. Ele vai estar diante de nós. E o anjo do Senhor vai estar na nossa retaguarda, irmão, iluminando o nosso caminho e derrotando os nossos inimigos. Não pare de lutar, não pare de acreditar. Meus irmãos, quando eu falo assim, marche, não é para você sair marchando aí pelo mundo, não. É para você continuar orando. Você está orando por algo que você precisa, e que toda vez que você está orando, vem assim: nossa, mas parece que é impossível, faz tanto tempo que eu estou orando, não acontece. Continua orando. Continua orando, porque o tempo não é seu, meu querido. O tempo não é seu, minha querida. O tempo é de Deus. Então continue firme, crendo, marchando em oração, marchando em profetizar, em falar, em tomar posse. Só coisa boa, da vitória, em tomar posse. Meus irmãos, quando vier um pensamento negativo de não posso, não consigo, fala: está repreendido em nome de Jesus. Aquilo que eu não posso, Deus pode. Aquilo que eu não tenho força, Deus me dá a força dele, né? E Deus está na minha frente. Deus vai abrir esse mar. Declara: Deus está abrindo esse mar. E os meus inimigos vão ser derrotados, porque Deus vai na peleja. Deus vai lutar por mim. Eu não vou ter que fazer nada. Amém? E ali, vamos encerrar agora esse vídeo. Eu espero, meus queridos, minhas queridas, que vocês ouçam essa palavra e que vocês partilhem esse pão também. Esse alimento alimentou você, meus queridos? Alimente o outro. Alimente um irmão, uma irmã. Alimente uma pessoa ali que você conhece, que está precisando de uma força, de uma ajuda. Ajude essa pessoa a se alimentar da presença de Deus, da presença da palavra de Deus. Amém? Né? Porque sem nós estarmos ali nos alimentando com a palavra de Deus, irmãos, não tem como a gente ficar de pé. Né? A estrutura é Deus. Se você está afirmado em Deus, você está de pé. O nosso alicerce é Jesus. A nossa fé vem pelo ouvir a palavra e a revelação que o Espírito Santo nos dá. Então nós temos que ler a palavra, nós temos que orar todo o tempo, e nós temos que, irmãos, quando você estiver meio assim, arcadinho, lembra que o nosso socorro vem lá de cima, e aí faz assim. Fecha os olhos, se imagina na presença de Deus, buscando Ele, e Ele vai te levantar, e o mar vai se abrir. Amém? E Deus a ouvirá. Divida essa palavra, amém? Com todos que você puder. Deixa o seu like para nós. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. E hype aí nosso vídeo. Em nome de Jesus eu peço para vocês. Fiquem todos na paz de Deus. Que Deus os abençoe tremendamente. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Deus, amém?